O termo fake news ele ficou amplamente conhecido e foi amplamente divulgado a partir do ano de 2016. As fake news elas têm algumas características comuns. A primeira característica da fake news, elas são notícias que aparecem apenas nas redes sociais. São notícias que se espalham rapidamente por causa do uso de robôs. E são notícias que acabam influenciando muito pessoas com menos escolaridade, porque são pessoas que passam mais tempo conectadas às redes sociais e são pessoas que não investigam a situação num telejornal, numa revista, num livro e assim por diante. E as fake news, geralmente, elas têm um viés político. Fake news nascem de uma pequena brincadeira, fake news nascem de uma pequena mentirinha, se assim nós podemos dizer. Pois bem, as fake news elas são muito mais antigas do que o ano de 2016. A fake news ela surgiu lá no Jardim do Éden. Deus havia dado uma interpretação para Adão, mas o anjo rebelde ele apareceu com uma outra interpretação para Eva. O anjo rebelde disse: vocês não morrerão coisa nenhuma, vocês serão como Deus. Lá no deserto, quando Jesus foi tentado, com a própria Bíblia na mão, o diabo ele tentou dar uma outra interpretação para Jesus. Mas Jesus, usando a Bíblia, ele devolveu, ele venceu a tentação, fazendo a interpretação correta das Escrituras Sagradas. Ao escrever a sua segunda carta aos cristãos da cidade de Corinto, lá no capítulo 11, versículo 14 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele destaca que os falsos mestres, eles se disfarçam assim como o anjo rebelde, o diabo se disfarça de anjo-luz. E esse disfarce é justamente para enganar. Porque se o falso mestre chegasse e falasse, não, o que eu estou dizendo aqui é mentira, claro que ninguém acreditaria. Então é como o anjo rebelde, ele se disfarça de anjo-luz, ele parece estar a serviço de Deus, mas na verdade ele quer te afastar de Deus. O propósito do diabo, do anjo rebelde, é justamente promover a mentira, conduzir o homem ao erro e conduzir o ser humano cada vez mais para longe de Deus. Os falsos mestres, eles são agentes do diabo para afastar as pessoas de Deus e esfriar as pessoas na sua vida espiritual. Falsos mestres, eles pervertem a doutrina. Os falsos mestres, eles imprimem uma outra visão, um outro conceito para nós que conhecemos a palavra de Deus. E eles acabam levando essas pessoas que têm a compreensão para uma outra interpretação, para um novo evangelho. É claro, aqui convém lembrar o que escreveu Paulo aos Gálatas. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Então, o falso mestre, ele quer mudar o evangelho de Cristo. Os profetas, eles tiveram que lidar com falsos mestres. Jeremias chegou a ser jogado dentro de um poço sem água, mas com lama. Por quê? Porque ao combater falsos mestres, os falsos mestres com muito mais moral diante das autoridades das pessoas, acabaram fazendo com que as pessoas jogassem Jeremias, o profeta Jeremias, dentro de um poço sem água. O próprio Jesus, ele fez um alerta. E o alerta de Jesus é, olha, vão ter situações catastróficas, como terremotos, maremotos, tsunamis, vão ter coisas ruins acontecendo. Vão acontecer mudanças climáticas, vai ter muitas vezes uma alteração na ordem mundial e diante de todas essas coisas, vejam só, um prato cheio para os falsos mestres. Jesus diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. E também o apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, naquele que é o seu testamento, podemos assim dizer, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo escreveu, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade. Quer dizer, as pessoas vão começar a procurar os seus mestres. Elas vão começar a dar razão àquilo que elas acham que, sabe, é o necessário para elas. Os apóstolos, eles tiveram que lidar com falsos mestres. Aliás,
naquele domingo da ressurreição. Diz o texto bíblico, Mateus 28, versículo 12 e 13. Alguns soldados receberam dinheiro para eles propagarem uma fake news, a fake news de que Jesus não ressuscitou, que na verdade roubaram o corpo de Jesus. Aliás, nós precisamos entender que após a ressurreição de Jesus, após a subida de Jesus ao céu, surgiram várias teorias, várias teses, vários ditos a respeito de Jesus. E no intuito de dar uma resposta para a comunidade daquela época, nós temos 4 evangelistas e cada um deles transmite um relato, um viés, uma visão, rebatendo uma daquelas teorias falsas da época a respeito de Jesus. Aí nós temos o Evangelho de Mateus, escrito para judeus, onde Mateus ele apresentou Jesus como sendo o esperado Messias e o legítimo rei de Israel. Nós temos também o Evangelho de Marcos, escrito para os gentios, de maneira bem especial os gentios romanos. O Evangelho de Marcos ele é conhecido por muitos como sendo o Evangelho da ação. Jesus está sempre caminhando. E Marcos ele descreveu Jesus como sendo o servo que veio sofrer pelo pecado de muitos. Aí nós temos também o Evangelho de Lucas, que também foi escrito para gentios, mas daí podemos dizer gentios de um modo mais abrangente, não somente para os romanos. Aí Lucas, por ser um médico, pesquisador, o grego no texto é um pouco mais refinado. E ali ele descreve Jesus, apresenta Jesus como sendo o Filho do Homem, expressão essa que aparece 26 vezes no Evangelho de Lucas. Aí nós temos João, Evangelho de João, que muita gente malha a ferro frio, que muita gente contesta, rebate. E o objetivo de João é justamente fortalecer a fé cristã, é justamente conclamar os descrentes a voltar à fé em Cristo. E a ênfase que João dá no Evangelho é justamente destacar a divindade de Jesus. Aí nós temos a carta de 2 Pedro. Uma carta que Pedro, ele se propõe a combater os falsos ensinos e as heresias que estavam se espalhando pela igreja. Essa segunda carta de Pedro, na verdade, é um discurso de despedida de Pedro. Pedro, por causa da perseguição, já foi assim quando ele escreveu a primeira carta, ele sabe que a sua morte está muito próxima. E nesse discurso de despedida, a segunda carta de Pedro, ele está lançando um desafio para os cristãos. E o desafio é: não parem e nem deixem de crescer na fé. Não parem e nem deixem de crescer na fé. Os apóstolos, eles eram acusados de inventarem a mensagem de Cristo a respeito de Jesus. Por isso, Pedro, ele afirma assim: nós não estamos contando coisas inventadas. 1 Pedro, 2 Pedro, aliás, capítulo 1, versículo 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Não, nós não estamos contando coisas inventadas. Aliás, aí ele relembra o fato da transfiguração. Olha, quando nós ouvimos a voz de Deus falar lá no Monte da Transfiguração, nós passamos a ter ainda mais confiança na mensagem anunciada pelos profetas. É como se os nossos olhos estivessem sido abertos e nós passamos a crer de fato, de verdade. Parece que foi aberta uma cortina dos nossos olhos, onde nós... Espera aí, tudo que os profetas anunciaram é de fato verdade. E é essa mensagem, a mensagem dos profetas, que nós continuamos a proclamar para vocês. Querido irmão, querida irmã, as Sagradas Escrituras, a Escritura Sagrada, ela é fiel na transmissão da mensagem para a sua salvação. A palavra de Deus não é um livro qualquer. Não pode ser encarado como um texto qualquer, porque não é. É a mensagem de Deus para a sua salvação. Como diz o apóstolo Pedro na segunda carta, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, é como uma luz que brilha no lugar escuro.
Essa frase, uma luz que brilha no lugar escuro, quer dizer, a palavra de Deus ela tem toda a autoridade na minha vida. E é justamente essa autoridade que o falso mestre quer tirar de você. Porque o falso mestre, ele combate a Bíblia. Ele usa a Bíblia para combater a Bíblia, para tirar a autoridade da Bíblia, para tirar a autoridade da igreja sobre a sua vida. O objetivo do diabo com o falso mestre é justamente que a Bíblia deixe de ser guia espiritual, deixe de ser autoridade na sua vida. A mensagem dos profetas é uma luz que brilha num lugar escuro. Ou seja, a palavra de Deus é a revelação de Deus, é fonte de orientação e discernimento. O problema é como escreveu Ariel lá no Fausto, de Goethe, que tumulto traz a luz. A luz, ela traz tumulto. Cada vez que a luz ela começa a lutar contra as trevas, há um grande tumulto. Assim também tenho certeza na sua vida. As trevas, elas não sobrevivem à luz, mas elas lutam contra a luz. Elas querem prevalecer contra a luz. Por isso o apóstolo João escreveu: a luz resplandece nas trevas. A luz resplandeceu nas trevas. Claro, esse é Jesus. Mas aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Uma luz que brilha no escuro. A mensagem de Deus, como já bem escreveu o salmista, não sei se Esdras, Daniel ou Davi, creio eu Davi, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Talvez nós estejamos como escreveu Paulo aos Coríntios. Talvez nesse momento a gente está diante de um espelho embaçado. Ou seja, eu não estou conseguindo compreender as coisas assim como talvez eu deveria compreender, ou crer como deveria crer. Mas sabe, talvez será assim como Pedro. Ele ouviu a voz de Deus no Monte da Transfiguração e as cortinas se abriram diante dele. Ao soar a trombeta, a trombeta e Jesus voltar, nós vamos ver tudo em clara luz. Não deixe, querido amigo, querida amiga, não deixe as maquinações, as lendas, as fábulas fazer você desacreditar da palavra de Deus. Não deixe as fábulas fazer você desacreditar da palavra de Deus. Ao contrário, como escreveu Pedro, tenha mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha num lugar escuro. Certa vez, numa cidade do interior, uma igreja se reuniu para fazer uma grande campanha missionária. Uma grande campanha missionária. E eles resolveram espalhar por toda a cidade faixas, banners, colocar no outdoor de entrada da cidade, panfletos, pelas redes sociais, a seguinte frase: examinais as Escrituras. E sabe, o marketing foi tão forte, tão intenso, que as pessoas elas fizeram uma longa fila no cartório de imóveis. E lá, pelo cartorário, elas descobriram: olha, não há problema nenhum nas escrituras das terras, das casas de vocês. A frase examinais as escrituras é justamente para vocês ouvirem e prestarem atenção na palavra de Deus. As pessoas haviam se esquecido do que era a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem autoridade na minha vida. E a autoridade que ela tem na minha vida é que ela é a palavra de Deus, uma palavra de salvação, de consolo, de orientação, uma palavra que mostra quem eu sou, pecador, mas que mostra quem Deus é. E Deus é amor, Deus é a luz do mundo, Deus é aquele que mandou o seu Filho para ser o meu Salvador.
Deus é o Espírito Santo que me faz crer nesse Jesus e assim permanecer guiado por essa luz que brilha num lugar escuro. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu assim nos permitir. Tchau, tchau!